A tempestade lá fora rugia com uma intensidade selvagem, balançando os galhos altos das árvores ao redor da cabana. Eu estava sozinha com Marcos, o melhor amigo do meu marido, e tudo parecia diferente sob a luz fraca da lareira crepitante. Não era apenas o isolamento que tornava a noite especial, mas uma espécie de energia quase palpável, uma tensão que se formava no ar pesado entre nós. Eu sentia o olhar dele sobre mim. Sempre educado e discreto, Marcos evitava contato excessivo, mas naquela noite, talvez influenciado pela força da tempestade ou pelo calor do vinho que havíamos compartilhado, ele parecia não conseguir desviar os olhos. Olhei de relance para ele, tentando disfarçar a crescente inquietação que tomava conta de mim. Está com frio? Ele perguntou, oferecendo-me uma manta e se aproximando. Senti meu coração acelerar ao perceber a proximidade entre nós. O contato, mesmo que sutil, parecia me envolver em uma intensidade que eu não poderia ignorar. Algo em mim queria resistir, mas ao mesmo tempo havia uma curiosidade crescente, quase um desejo de descobrir até onde aquele momento poderia nos levar. Ele se sentou ao meu lado e o silêncio se intensificou enquanto nossos olhares se encontravam. Marcos sempre fora o tipo de pessoa que irradiava uma presença tranquila, mas intensa. O tipo de pessoa que faz você se sentir confortável e seguro, mas naquela noite havia algo diferente em sua postura. Algo que me deixava inquieta, vulnerável, como se houvesse uma conexão ali que nunca havíamos permitido explorar. O crepitar da lareira fazia sombras dançarem pelo cômodo, pintando nossos rostos com um brilho alaranjado e criando um contraste entre o calor ao redor e o frio que se intensificava do lado de fora. A chuva castigava o telhado da cabana e a tempestade parecia ecoar algo que não era dito entre nós. Puxei a manta mais para perto, tentando ignorar a eletricidade que parecia fluir entre nós como uma corrente subterrânea, invisível, mas impossível de ignorar. Sua mão se moveu quase imperceptivelmente em minha direção, como se buscasse algum tipo de contato, uma âncora para nos prender naquele momento que compartilhávamos, suspenso e intocado pelo resto do mundo. Sabe? Ele murmurou, a voz baixa, como se temesse quebrar a magia do momento. Há algo nesse lugar que sempre me trouxe uma sensação de paz, mas hoje parece diferente, você não acha? A maneira como ele me olhava, como se buscasse alguma confirmação silenciosa, fez meu coração bater mais forte. Havia uma hesitação em suas palavras, mas também um convite para me aproximar, para quebrar a barreira invisível que mantínhamos intacta até então. Assenti, incapaz de encontrar palavras. Meus pensamentos estavam em um turbilhão, e eu não conseguia discernir se estava sendo guiada por impulsos genuínos ou por uma curiosidade proibida. A proximidade entre nós se tornava cada vez mais evidente, e a sensação de estarmos sozinhos naquela cabana, isolados do mundo, apenas intensificava os sentimentos que tentávamos enterrar. Lembra daquela vez que viemos aqui com todo o grupo? Ele sorriu nostalgicamente, mas seus olhos não deixavam os meus. Foi um dos melhores fins de semana que tive em muito tempo. E bom, você estava ali, sempre rindo e iluminando tudo ao redor. As palavras dele traziam um peso inesperado, uma honestidade que eu não sabia se estava pronta para enfrentar. Era como se ele estivesse revelando, lentamente, sentimentos que haviam sido guardados e cuidadosamente escondidos por tanto tempo. Senti meu rosto esquentar e desviei o olhar por um instante, tentando disfarçar a turbulência de emoções que começavam a tomar conta de mim. Meu marido e eu sempre fomos próximos de Marcos, e ele era quase como parte da família. Mas agora, no silêncio daquela cabana e com a tempestade lá fora como pano de fundo,
Ele não parecia mais um simples amigo. A maneira como sua mão roçava a minha, a proximidade de nossos corpos, enquanto compartilhávamos o calor da lareira, tudo parecia carregar um significado que ia além da amizade. "O que está acontecendo aqui?" murmurei, quase sem perceber, como se falasse comigo mesma. Mas ele ouviu. Ele sempre ouvia, mesmo o que eu não dizia. Havia algo nele que captava cada gesto, cada olhar, e era isso que sempre tornava nossa amizade tão especial. "Não sei", ele respondeu, a voz suave, como uma brisa sussurrante. "Mas sinto que isso entre nós não é novo." Minha respiração ficou presa na garganta ao ouvir aquelas palavras, como se ele houvesse verbalizado algo que eu não conseguia, algo que havia ficado escondido em meio a anos de olhares furtivos e conversas interrompidas. "Marcos", comecei, mas as palavras falharam. Havia um nervosismo e uma intensidade crescendo dentro de mim que tornavam impossível qualquer explicação lógica. Eu sabia que não deveria estar ali, sentindo o que estava sentindo, mas ao mesmo tempo, uma força maior me atraía, como uma maré incontrolável. Ele se aproximou, e o cheiro amadeirado de seu perfume misturado ao aroma de madeira queimada da lareira criou uma atmosfera quase mágica. Cada gesto dele era lento e calculado, mas cheio de intenção, como se ele também estivesse lutando contra o desejo de avançar, de explorar o que esse momento poderia nos trazer. Sua mão finalmente encontrou a minha e senti um calor subir pelo meu braço, como se seu toque despertasse algo adormecido dentro de mim. "Sei que isso pode parecer errado", ele disse, hesitante, mas sem soltar minha mão. "Mas há algo em você que sempre me atraiu, algo que eu tentei ignorar, por respeito ao nosso vínculo e ao seu casamento." A sinceridade em sua voz fez com que meu coração acelerasse ainda mais, e percebi que talvez ele estivesse confessando algo que guardava há muito tempo. "Eu também", murmurei, quase sem pensar, deixando que as palavras saíssem sem filtro. "Sempre senti uma conexão." Ao dizer isso, uma parte de mim queria recuar, esconder o que havia acabado de revelar, mas outra parte, uma parte mais profunda e corajosa, me impulsionava a continuar. Marcos se inclinou para mais perto e senti sua respiração quente em meu rosto. O olhar que ele lançou sobre mim era carregado de emoção, e eu sabia que aquele era o ponto de não retorno. Estávamos em uma linha tênue, sabendo que qualquer passo adiante seria definitivo, mudando para sempre a forma como nos víamos. Suas mãos tocaram meu rosto com uma delicadeza quase reverente, como se ele estivesse ciente da importância daquele momento, de tudo o que ele representava para ambos. O silêncio parecia se tornar mais denso, e tudo o que existia era a respiração entre nós, o pulsar acelerado de nossos corações e o toque suave de suas mãos em minha pele. Quando finalmente nos beijamos, foi como se uma corrente elétrica passasse por nós, selando algo que havia sido ignorado por tempo demais. Ele era suave, hesitante, como se temesse ir longe demais, mas eu retribuí, permitindo que aquela intensidade nos envolvesse, nos consumisse. Cada movimento parecia carregado de um significado profundo, cada toque era uma confissão silenciosa. Marcos se afastou por um momento, os olhos cheios de uma mistura de desejo e incerteza. "Podemos parar", ele disse, a voz quase um sussurro, oferecendo-me uma última chance de recuar. Mas eu sabia que, a partir daquele momento, recuar não era mais uma opção. Eu apenas balancei a cabeça, sinalizando que não queria parar, que estava disposta a seguir adiante, mesmo sem saber onde isso nos levaria. Ele me puxou para mais perto e nossos corpos se ajustaram como se fossem feitos um para o outro, cada centímetro de pele transmitindo um desejo reprimido,
uma necessidade que há muito tempo havíamos ignorado. Sentir o calor de suas mãos em minhas costas, o peso de seu corpo junto ao meu, era como reviver uma parte de mim que eu havia esquecido que existia. O beijo se intensificou e toda a tímida cautela foi deixada de lado. Era como se, por um momento, o mundo tivesse desaparecido e só restássemos nós dois, entregues a algo maior do que qualquer senso de responsabilidade ou medo. Seus dedos traçavam linhas delicadas em minha pele, e o toque era quase uma revelação. Nunca havia percebido o quanto precisava sentir essa proximidade, essa conexão que parecia superar qualquer barreira, qualquer moralidade imposta. A tempestade lá fora continuava a rugir, mas dentro da cabana o calor se tornava quase sufocante. Ele me guiou até o sofá e nos acomodamos ali, entrelaçados, o ambiente ao nosso redor se tornando um mero cenário para o que estávamos vivendo. Ele me olhava como se eu fosse algo raro, algo precioso, e esse olhar me fazia sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. Era uma mistura de euforia e vulnerabilidade, como se estivesse descobrindo uma nova versão de mim mesma através dos olhos de alguém que até então era apenas o melhor amigo do meu marido. Senti suas mãos deslizando pelo meu pescoço, seus dedos longos acariciando minha pele com uma suavidade que contrastava com a intensidade de seu olhar. Cada toque despertava em mim uma reação que eu não conseguia controlar. Era como se cada célula do meu corpo estivesse despertando para uma nova realidade, uma nova maneira de ser e sentir. E, ao mesmo tempo, havia uma voz interior que me alertava sobre as consequências, sobre o que estávamos arriscando ao cruzar essa linha. Mas, naquele momento, essa voz parecia distante, quase inaudível. Você está bem? Swing perguntou, interrompendo o beijo por um instante, e pude ver em seus olhos uma mistura de desejo e preocupação, como se ele estivesse ciente do impacto que esse momento teria em nossas vidas. Assenti, sorrindo de leve, e segurei sua mão, mostrando que, sim, eu estava bem. Mais do que bem. Eu me sentia viva, como se algo dentro de mim estivesse florescendo de novo, uma parte que havia sido reprimida por muito tempo. Marcos me puxou mais uma vez para junto dele e nossos lábios se encontraram em um beijo profundo, apaixonado, repleto de sentimentos contidos. Sua boca deslizava pela minha pele e cada movimento parecia me conectar ainda mais com ele, como se estivéssemos compartilhando algo além do físico, algo espiritual. Era um encontro de almas, uma dança silenciosa entre dois corações que até aquele momento haviam se mantido separados por circunstâncias e convenções. A lareira lançava sombras sobre nós e o ambiente se tornava cada vez mais envolvente. Eu sentia o calor de seu corpo, o pulsar de sua respiração e cada toque parecia carregar uma promessa não dita. Ele acariciava meu rosto com delicadeza. Seus dedos deslizavam por meu cabelo e percebi que estava entregando a ele uma parte de mim que nunca havia sido revelada a ninguém. Havia uma vulnerabilidade naquele momento, uma entrega silenciosa, uma aceitação de que aquele era nosso ponto de não retorno. Com os corações acelerados e a respiração entrecortada, ficamos em silêncio por um instante, apenas olhando um para o outro. Era como se estivéssemos nos comunicando sem palavras, compartilhando pensamentos e emoções que não poderiam ser expressos por meio de frases comuns. E então, sem que precisássemos dizer nada, ele me abraçou, envolvendo-me em um gesto que transmitia não só desejo, mas também um afeto profundo, uma conexão que transcendia o momento. Nos minutos que se seguiram, nos permitimos explorar essa intimidade. Cada toque, cada carícia, uma confirmação do que estávamos vivendo. Eu sentia seus dedos deslizando suavemente por minhas costas, seu corpo se moldando ao meu,
e percebi que, naquele instante, estávamos completamente imersos um no outro, sem qualquer barreira que nos impedisse de sentir. Havia algo de sublime naquela proximidade, uma espécie de entrega que ultrapassava a atração física. Era uma sensação de pertencimento, de estarmos exatamente onde deveríamos estar, apesar de todos os nãos, de todas as convenções. O silêncio que nos envolvia não era um vazio, mas sim uma paz profunda, uma calma que contrastava com a intensidade dos nossos sentimentos. Marcos, murmurei, com a voz baixa e quase trêmula. Ele ergueu o olhar e pude ver em seus olhos o reflexo do que eu sentia. O que isso significa para nós? A pergunta pairou entre nós e percebi que estávamos no limiar de algo desconhecido, algo que poderia mudar tudo em nossas vidas. Ele suspirou, seu rosto próximo ao meu. Seus dedos acariciaram meu rosto com ternura. Eu não sei, ele respondeu sincero, mas eu sei que não quero deixar isso para trás. Que seja apenas esta noite ou um momento único, não importa. Você é importante demais para mim para ignorar isso. Suas palavras eram como um bálsamo, uma promessa de que, não importa o que acontecesse, esse sentimento que compartilhávamos não seria tratado como um erro. Nos beijamos novamente, e dessa vez havia algo de mais profundo no beijo, algo que transcendia a mera atração. Era como se estivéssemos firmando um pacto silencioso, uma união que, mesmo que não se repetisse, deixaria marcas profundas em nós. E, ao mesmo tempo, havia uma sensação de liberdade, como se tivéssemos nos libertado de todas as expectativas, de todas as restrições, para sermos apenas nós mesmos, autênticos, vulneráveis. O amanhecer começou a despontar e o primeiro raio de sol entrou pela janela da cabana, iluminando o ambiente com uma luz suave e acolhedora. Ficamos em silêncio, observando o dia nascer, com as mãos entrelaçadas, e percebi que, embora nossa realidade pudesse mudar, aquele momento sempre seria nosso, um segredo guardado nas sombras e nas memórias. Ao fim, ele olhou para mim e esboçou um sorriso suave, repleto de compreensão. Isso não precisa ser o fim. Ele sussurrou, a voz carregada de emoção. Podemos continuar de alguma forma, nos encontrando? Seus olhos transmitiam a incerteza, mas também uma esperança, um desejo de prolongar o que havíamos vivido. Respirei fundo, percebendo que essa era uma decisão difícil, carregada de implicações e possíveis consequências. Mas, ao olhar para ele, vi a sinceridade, o desejo de tentar algo que transcendesse o proibido, algo que fosse mais do que apenas um momento isolado. Eu sabia que aquele era um ponto crucial em nossas vidas, uma escolha que poderia nos levar a um caminho irreversível, mas também a uma felicidade inesperada. Eu apenas observei Marcos por um longo momento, permitindo-me absorver a profundidade daquele instante. Ele era um amigo fiel, alguém que esteve ao nosso lado durante momentos bons e ruins, e agora, diante da delicada luz do amanhecer, se tornava uma pessoa ainda mais complexa para mim. Era como se eu estivesse vendo-o com novos olhos, descobrindo um universo que sempre esteve ali, oculto em pequenos gestos e olhares que antes pareciam insignificantes. Havia uma beleza em sua vulnerabilidade, em como ele deixava transparecer seu desejo misturado com cautela, como se estivesse consciente do peso daquele momento para nós dois. Marcos, você sabe que tudo isso é complicado, sussurrei, com a voz hesitante, tentando traduzir a complexidade que dançava entre nós. Complicado, mas inevitável, ele respondeu suavemente sem desviar o olhar. Você e eu é como se sempre estivéssemos destinados a chegar a esse ponto, mesmo que nunca tivéssemos reconhecido isso antes. A convicção em sua voz era quase palpável, e cada palavra
penetrava fundo, como se ele estivesse descascando camadas de um sentimento que sempre existiu em silêncio. Houve um momento de silêncio entre nós, e percebi que o peso da decisão estava sobre mim. Sentia o toque de suas mãos, a pressão gentil que ele aplicava como se me ancorasse naquele instante, tornando tudo mais real. Ao nosso redor, o mundo continuava silencioso, como se a cabana fosse um lugar à parte, isolado de todas as obrigações e julgamentos externos. Mas lá fora, além das paredes de madeira, o sol continuava a nascer, trazendo com ele a promessa de um novo dia e as responsabilidades que não podíamos ignorar. Abracei-o, envolvendo meu corpo no calor do seu, sentindo que, mesmo que esse momento fosse passageiro, eu não queria deixá-lo partir sem vivê-lo plenamente. A proximidade de Marcos era reconfortante e, ao mesmo tempo, desestabilizadora. Uma mistura de emoções que tornava difícil separar o certo do errado. Tudo parecia fluir em uma dança lenta e delicada, como se ambos estivéssemos conscientes do limite invisível que, uma vez ultrapassado, nos transformaria para sempre. Seus dedos deslizaram suavemente pelo meu rosto e ele inclinou a cabeça para me observar com uma intensidade que quase me fez desviar o olhar. Eu quero que saiba que, independentemente do que aconteça daqui para frente, você é importante para mim. Talvez eu não tenha percebido isso antes, talvez estivesse escondido, mas o que sinto agora é claro. Ele murmurou, sua voz quase um sussurro. Senti um arrepio percorrer meu corpo, e as palavras dele ecoaram em mim como se fossem uma verdade que eu mesma tentava não reconhecer. Era difícil para mim acreditar no quanto esse momento parecia natural, mesmo sabendo de todas as implicações. Eu tentava processar o que aquilo significava para mim, para meu casamento, para o que eu pensava ser uma amizade sólida e inabalável. Mas enquanto ele me olhava com uma sinceridade sem filtros, percebi que algumas coisas não podem ser desfeitas. Elas acontecem e se tornam parte de quem somos, moldando nossos caminhos de forma sutil, mas permanente. Marco se afastou ligeiramente, apenas o suficiente para buscar minha mão, que ele segurou com firmeza, como se não quisesse que eu escapasse daquele instante. Vamos caminhar, sugeriu, e surpresa, aceitei, sem saber ao certo o que ele tinha em mente. Saímos juntos da cabana, e o ar fresco da manhã preencheu nossos pulmões, clareando um pouco a névoa de emoções que pairava entre nós. Descemos uma pequena trilha que levava até um riacho escondido atrás das árvores. O som da água correndo era tranquilizador, e eu me sentia invadida por uma sensação de paz, uma calmaria que contrastava com a intensidade que havíamos acabado de viver. Paramos perto de uma rocha coberta de musgo, onde nos sentamos lado a lado, sem pressa, como se o tempo tivesse parado apenas para nós. Ele segurou minha mão mais uma vez, e senti seu polegar traçando pequenos círculos em minha pele, um gesto sutil, mas carregado de significado. Eu sempre soube que você era especial, ele confessou, a voz baixa e íntima, como se aquela revelação fosse algo guardado há muito tempo. Mas nunca pensei que isso, nós dois, pudesse ser algo real. Eu estava imersa em seus olhos, no tom de suas palavras, e tudo parecia tão confuso, tão desconcertante e, ao mesmo tempo, inegavelmente certo. Era como se eu estivesse redescobrindo um lado meu que havia sido esquecido, uma versão de mim que ansiava por liberdade, por novos sentimentos, e que ele parecia compreender de uma forma que ninguém mais conseguia. Eu também nunca imaginei que estaríamos aqui, respondi, honestamente, sem conseguir conter a emoção que se misturava ao meu tom, e parte de mim ainda quer acreditar que isso é apenas um sonho. Mas há algo em nós que sempre me pareceu incompleto, não com você, mas comigo mesma.
Ele acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente o que eu estava tentando expressar, e seu olhar carregava uma compreensão que eu nunca havia encontrado em outro lugar. Nos minutos seguintes, permanecemos em silêncio, observando o fluxo suave do riacho, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas ainda conectados por aquele fio invisível que nos unia. A clareza do momento me atingiu como uma onda, e percebi que, embora o futuro fosse incerto, aquele instante seria eterno, uma lembrança que eu carregaria comigo, independentemente do que viesse depois. Não importava se continuaríamos juntos ou se retornaríamos às nossas vidas separadas. Aquele momento pertencia apenas a nós, e nada poderia apagá-lo. Marco se virou para mim e eu vi a decisão em seus olhos. Talvez isso não seja algo que possamos manter, mas enquanto estivermos aqui, neste lugar, sem ninguém além de nós, quero que saibamos que isso é real, que este sentimento, por mais complicado que seja, é verdadeiro. Ele disse, e suas palavras soaram como um juramento, um compromisso silencioso de que, mesmo que as circunstâncias mudassem, o que compartilhávamos ali era genuíno. Eu não precisava de mais nada. Naquele instante, toda essa complexidade, todos os medos e as incertezas foram colocados de lado, e tudo aquilo que restava era o que sentíamos, o que víamos um no outro. Sem pensar, inclinei-me para beijá-lo, e o gesto foi recebido com a mesma intensidade, um beijo que selava o que havíamos descoberto naquela manhã. O beijo que compartilhamos foi profundo e definitivo, carregado de tudo o que havíamos sentido e de tudo o que não pudemos dizer. O toque suave de suas mãos em meu rosto e o calor de seu corpo próximo ao meu fizeram com que cada segundo ali se tornasse eterno. Quando finalmente nos afastamos, nossos olhos se encontraram e eu soube que ambos estávamos cientes de que aquilo era tanto o começo quanto o fim de algo especial. Marco segurou minha mão com firmeza e juntos, sem dizer uma palavra, caminhamos de volta para a cabana. Cada passo parecia carregado de um peso silencioso, como se a gravidade nos puxasse de volta para a chilema realidade que nos esperava lá fora. Dentro da cabana, o ar ainda estava morno, a lareira queimava suavemente, mas a tensão entre nós havia se transformado em uma serenidade calma, quase resignada. Sabíamos que não podíamos permanecer naquele mundo suspenso para sempre, por mais que desejássemos. Enquanto nos preparávamos para sair, ele me lançou um último olhar, com um misto de tristeza e aceitação. Sabe, ele começou com a voz rouca. O que tivemos aqui é algo que eu sempre vou guardar comigo. As palavras ecoaram no ar e percebi que sentia o mesmo. Por mais que fosse um momento furtivo, proibido, havia algo de verdadeiro e profundo naqueles sentimentos que trocamos. Eu também, respondi, segurando seu olhar. Independentemente do que venha a acontecer, isso sempre será nosso. Minha voz tremia um pouco, mas era sincera. Sentia que, de certa forma, ele havia acendido algo dentro de mim que sempre permaneceria vivo. Antes de partirmos, ele me deu um último abraço, forte e silencioso, como se quisesse me gravar na memória. Senti o peso do adeus em seus braços e, ao mesmo tempo, uma leveza, uma sensação de paz por termos nos permitido viver algo autêntico, mesmo que por um breve instante. Ficamos ali, abraçados sem pressa, saboreando cada segundo até que finalmente nos afastamos. Ao sairmos da cabana, o sol já estava alto e a tempestade da noite anterior parecia um mero eco de uma lembrança distante. Caminhamos juntos até o carro, onde nos despedimos mais uma vez, em silêncio. E assim, ele partiu, levando consigo um pedaço de mim, enquanto eu voltava à minha vida, sentindo-me estranhamente completa,
como se algo dentro de mim tivesse finalmente encontrado paz.